Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, e depois do unboxing, vimos finalmente falar sobre este ASUS. Vamos a isto? Hoje vamos então conhecer as especificações a fundo e completamente certas deste novo ASUS Zenfone Max Pro M2 e vamos então começar pelo CPU. Nós já vos tínhamos dito que era um Snapdragon 660, que sem dúvida não é o último do mercado, mas é um octa-core e tem 4 núcleos a 2.2 GHz e outros 4 a 1.8. Relativamente ao GPU, contamos com o Adreno 512 e relativamente à memória, contamos neste caso, neste equipamento especificamente, 64 GB de memória interna, que pode ser expansível com cartão microSD até 2 TB e contamos então com 6 GB de memória RAM. Aqui este equipamento é uma das versões, mas existem outras versões com menos memória interna e mais memória RAM, portanto depende também daquilo que vocês procuram. No que toca ao ecrã, já conhecem, é um 6.3 polegadas, no entanto nós dissemos que era Full HD, ou parecia ser, é um pouquinho mais que isso, é um Full HD e o ecrã é realmente muito bom. No que toca às câmaras, na parte traseira contamos com uma lente de 12 e outra de 5 e na parte frontal uma de 13. No que toca à conectividade, contamos então com a entrada micro USB, portanto não é realmente o Type-C, mas é nestes pequenos pormenores que os fabricantes conseguem baixar o valor para nos darem um equipamento de excelência ou perto disso, mas com estes pequenos pormenores que no fim de contas não é assim tão importante, pelo menos neste momento. Temos também Bluetooth 5.0 e uma coisa espetacular que vocês não têm de escolher se querem usar 2 cartões SIM ou um cartão de memória, vocês têm slot para 3 cartões, sim senhora, podem usar 2 SIM e um cartão de memória à vontade. Uma das grandes vantagens deste telemóvel, e nós dissemos logo e ficámos super curiosos com isso, é que a bateria é de 5000 mAh e mais à frente vamos falar sobre a utilização desta bateria. Relativamente ainda ao que traz na caixa, uma das coisas é então trazer uma capa transparente. Muito bem, parabéns ASUS, porque nós precisamos destas coisas e assim mantemos o telemóvel super bonito, porque realmente este equipamento é encontrado em azul, neste azul que nós temos aqui, e também num cinzento escuro, e portanto nós queremos mostrar o design do equipamento sem estragar nada, como é óbvio, portanto trazer capa é um plus. E também traz fones. Muitos equipamentos hoje em dia já não trazem earphones e este continua a trazer. Já falámos anteriormente no vídeo de unboxing sobre o design, portanto não há muito mais a dizer. Se tiverem alguma dúvida podem também checar o vídeo que já deixámos aí em cima, mas de frisar que este equipamento traz então o Android Oreo e vamos então começar por falar da fluidez do equipamento. Realmente foi uma das coisas que eu tinha algum receio. Como o Snapdragon não é o último do mercado, nem, apesar de não ser propriamente antigo, nós tínhamos algum receio que acabasse por estragar um bocadinho a ideia da ASUS, mas isso não aconteceu. Nós fizemos alguns testes no benchmark e realmente, apesar de não ser o supra-sumo, também não é isso que se pretende e mesmo assim ele está muito perto de alguns equipamentos do dobro do valor, portanto acabam por ser bons resultados. Ele, nas suas especificações, portanto, nos testes que nós fizemos, acaba por apresentar ali algumas, não são falhas, mas são algumas travagens no consumo máximo, no caso da gráfica, mas para uma utilização do dia-a-dia não notei nada disso. Eu vi vídeos, eu joguei e não tive qualquer problema a nível de fluidez neste equipamento. Não houve uma única vez em que eu tivesse de parar o meu dia para tirar as aplicações que já tinha e limpar o equipamento. Portanto, no final do dia, eventualmente eu faço isso com todos os equipamentos, portanto, aí sim limpava tudo aquilo que tinha aberto, mas ele aguenta com WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, LinkedIn, o jogo que eu jogo, que não é nada de extraordinário, mas acaba por consumir, o e-mail, o Apple Music, tudo e mais alguma coisa sem me pedir para eu limpar o equipamento. Portanto,
Para 300 euros, o Snapdragon é o 660, não é o último do mercado, mas está muito bom para o equipamento que a ASUS nos apresenta. Uma das situações que nós tivemos assim que o telemóvel nos chegou, e já apresentámos até num vídeo anterior, vou deixar aqui em cima porque não me recordo qual é o equipamento, é que o meu jogo por vezes tem alguns problemas. Nesse tal vídeo o que aconteceu é que num dos cantos, que era onde eu tinha de escrever para o meu clã, digamos assim, eu não consegui enviar a mensagem, portanto eu fiquei incontactável do clã. O que aconteceu neste é que logo após a chegada do equipamento e calculo eu por ser novo e muito recente, não consegui fazer a instalação do jogo. Ele dizia-me que o equipamento não era compatível. Logo após a primeira atualização consegui instalar e a partir daí não tive qualquer problema, portanto ele é muito fluido, funciona bem, as cores são espetaculares, portanto o que nós achamos é realmente no equipamento novo nós temos de ter alguma paciência e esperar pelas atualizações para que o equipamento fique a 100% para todos os utilizadores, e não foi algo que me chateasse porque isto foi cerca de 2 dias até eu poder jogar. Uma das coisas que nos deixou bastante felizes neste equipamento foi o ecrã. Como sabem, ou se não sabem, muitos fabricantes acabam por pôr um ecrã um pouquinho pior, digamos assim, por exemplo um ecrã HD, para terem uma maior rentabilidade a nível de bateria, mas não foi isso que a ASUS nos apresentou. A ASUS apresentou-nos um ecrã bastante bom, um Full HD+, com cores muito boas, não tivemos qualquer problema e consegue também manter a bateria, mas já lá vamos. Ainda sobre o ecrã, a única coisa que nós temos a apontar é o notch. Muitas pessoas não gostam, outras gostam, mas uma coisa que é inevitável é que nem todas as aplicações estão ali prontas para serem utilizadas em equipamentos notch, com o notch, nomeadamente o Instagram. Realmente é uma aplicação que dá algumas dores de cabeça para quem costuma utilizar habitualmente. O que acontece neste equipamento, eventualmente por ainda ser novo, é que nós não conseguimos fazer com que o notch desapareça, ou seja, que fique só uma linha preta aqui em cima, para não termos nenhum problema com as aplicações. No entanto, o único problema que eu tive foi mesmo no Instagram, e nem sequer foi um problema, é ele a redimensionar quando nós passamos de Insta Stories para o feed normal. Portanto, não acho que isso seja propriamente um problema do equipamento, mas sim de uma eventual atualização que irá ter depois, até porque isto tem o Android Oreo, portanto esperamos que tenha uma passagem para o Android mais recente. Portanto, aí sim, eventualmente vai deixar de acontecer isto, mas como vos dissemos, não foi nada que nos chateasse, porque isto só acontece no Instagram e é esporádico, portanto, não é nada que me fizesse não comprar este equipamento. Outra das coisas que vos queríamos falar e que nos surpreendeu bastante é o desbloqueio deste equipamento. Vocês têm vários tipos de desbloqueio, para além dos pins e essas coisas habituais, e para além do fingerprint, nós temos a possibilidade do desbloqueio com a nossa cara. Eu diariamente utilizo o óculos, ok pessoal? Portanto, isto é sempre um problema, a maior parte das vezes. Quando testamos um equipamento nunca sabemos bem, sabemos fazer a parte facial sem óculos, com óculos, mas por norma é sempre com óculos que devemos fazer. E o equipamento tem de realmente saber suportar e saber perceber que nós temos os óculos de ver e deveria desbloquear. Eu posso vos dizer que os únicos 2 equipamentos que eu consegui utilizar com desbloqueio facial foi este, e foi o Samsung 9, portanto o equipamento que saiu há um ano. E o que é que eu vos tenho a dizer? Este equipamento conquistou-me. Eu já não uso, neste equipamento eu não uso o fingerprint, eu uso a cara, porque seja de noite, seja o que for, ele desbloqueia muito mais rápido do que o fingerprint, portanto não há muito mais a dizer sobre isto. Ele é muito, mas muito rápido. Eu nem sequer consigo perceber, e é assim, há alguns que desbloqueiam e nós não queremos que ele desbloqueie propriamente. Este equipamento desbloqueia quando eu quero,
e basta olhar e às vezes ele está na mesa e eu ponho-me só assim mais inclinada e ele desbloqueia logo. É muito bom e eu não sei o que mais dizer sobre este desbloqueio, porque realmente num telemóvel deste valor nós ficamos encantados. E a bateria é uma coisa espetacular, pessoal. Eu vou-vos explicar. Eu tenho alguma dificuldade em que um equipamento, mesmo com muita bateria, aguente mais do que um dia. E eu consegui 2 dias com este equipamento em utilização intensiva. E vocês dizem, mas se calhar não ligas o equipamento. Não, pessoal, eu chego a casa e em vez de abrir o portátil, eu simplesmente vejo YouTube, jogo, faço tudo o que eu quero, pesquiso receitas se for preciso, tudo no telemóvel. E a única altura em que ele me começou a gastar realmente mais bateria, em que eu senti que, ok, já só dura um dia e qualquer coisa, foi quando pus umas aplicações para testar do meu carro, e aí sim ele começou a esbanjar a bateria, mas o problema aí era das aplicações e não do equipamento. Portanto, para uma utilização diária normal, em que vocês têm o Facebook, o Instagram, o vosso WhatsApp, e têm muitas notificações a acontecerem, e têm um relógio ou uma banda que vocês utilizam e está sempre conectada, ou lançam música para uma coluna portátil, ou etc, etc. Ele vai-vos aguentar muito bem um dia e meio, ou pelo menos um dia e as 8 horas que vocês vão estar fora de casa. A mim aguentou várias vezes 2 dias, principalmente se for aqueles dias que eu realmente tenho muitas notificações, mas acabo por não ver tanto YouTube. Ele aguenta perfeitamente. Portanto, este é finalmente um equipamento em que tem a bateria muito bem optimizada, e há muito tempo não víamos um telemóvel desta qualidade com uma bateria a durar tanto. Vamos falar um pouquinho sobre as fotografias que este equipamento traz. Atenção, isto é um equipamento de 300 €, em que nós já vos dissemos maravilhas sobre a fluidez e sobre a bateria, e agora vamos continuar. Apesar de não ser uma câmera espetacularmente boa, ela dá perfeitamente para aquilo que nós fazemos no dia a dia. Eu sou sincera, eu adoro algum tipo de fotografia, como por exemplo pôr do sol. Eu tenho um fascínio qualquer, ainda não percebi bem o que é, mas acho que é pelas cores que o céu acaba por transmitir. E eu fui então experimentar este equipamento nessas condições. O que acontece é que com falta de luz acabamos por ter um pouquinho de grão, mas se vocês editarem a foto fica espetacular. Ou seja, isto não é propriamente das lentes que não sejam boas, mas sim, se calhar, da própria aplicação de fotografia, que precisa aqui de uma atualizaçãozinha extra, porque as fotos realmente são boas, as cores estão lá, apesar de ter algum grão na parte onde não existe tanta luz. No entanto, em sítios com boa luz, vocês têm fotografias espetaculares. E realmente no equipamento deste valor, parabéns ASUS, não sabemos como é que vocês fizeram um equipamento tão bom e colocá-lo no mercado tão barato. Como é óbvio, não vos estamos a dizer que 300 € não é nada, mas estamos aqui a comparar um pouquinho até com os chineses que nos costumam aparecer e que nós achamos que são sempre espetaculares, mas depois aparecem-nos estas relíquias no nosso mercado e que realmente devemos de aproveitar, porque podemos comprar em lojas físicas e são telemóveis muito mais bonitos. Portanto, é mais ou menos isto que nós vos estamos a tentar explicar. A nível de vídeo, ele faz vídeo a 4K, portanto, nada mais também a apresentar em relação a isto, e vamos então passar aos pontos positivos e negativos. E começamos então com os pontos negativos, que no caso é um e é muito arranjadinho, pessoal. Basicamente o ponto negativo que encontramos para este equipamento é o notch. É não conseguirmos pôr a barrinha preta, se isto é um ponto negativo. Porque este equipamento acaba por ter tudo. Vocês até têm uma coisa que os outros não têm, que é o jack 3.5 e os fones que normalmente não vêm, não é? Portanto, fica a vossa consideração a nível daquilo que falámos,
da utilização e potenciais pontos negativos que nós não encontramos. Portanto, deixem aqui nos comentários se lembrarem de algum ou se utilizam o equipamento e se têm algum ponto que nós não descobrimos. E vamos então aos pontos positivos, que neste equipamento ainda é uma listinha, e vamos conhecê-los de uma ponta à outra. Em primeiro lugar, é então o que traz na caixa do equipamento, e nós temos de apoiar os fabricantes e as marcas que nos dão aquilo que exatamente nós queremos, que no caso é a capa e os earphones. Vocês acabam por poupar bastante em equipamentos que já trazem estes periféricos e estas coisinhas extra. Eu posso-vos até dar um exemplo que tenho uma pessoa que comprou um equipamento na Gearbest que custou 400 € e agora tem de comprar tudo o resto à parte. Portanto, isto não é propriamente bom. Portanto, enquanto isto não for a generalidade do mercado, nós temos de apoiar as marcas que o fazem. Portanto, ASUS, parabéns. E vamos então ao segundo ponto positivo. E o segundo é então o ecrã. Como vos falámos, ele é um Full HD+, a bateria aguenta perfeitamente este ecrã, não é mais gasta por causa disso. As cores são lindas, são muito boas e nada a apontar para além de que é o nosso segundo ponto positivo. E vamos então para o nosso terceiro ponto positivo, e é então que ele é muito fluido, ele não para uma única vez, ele nunca me apresentou qualquer tipo de lentidão a fazer nada, portanto tinha de ser o terceiro ponto positivo. E com isto leva-nos também ao quarto ponto, que é a bateria. A bateria, nós já falámos sobre ela, é muito boa, não há muito mais a dizer. E o quinto ponto positivo é também algo que nós não vamos alongar muito mais, porque já falámos imenso sobre isso, que é o desbloqueio facial super rápido. Eu não tive nunca qualquer tipo de problema, não houve nenhuma vez que ele não encontrasse a minha cara ou dissesse que não sou eu, ou nada do género. Mesmo em condições de pouca luz, e mesmo com óculos, sem óculos, ele consegue me encontrar sempre. Portanto, como é óbvio, estes 5 pontos positivos são mais do que merecidos neste equipamento. Ele acabou de sair, custa cerca de 300 € em mercado português e à data de gravação deste vídeo. Portanto, se querem checar também mais coisas sobre ele, nós vamos deixar aqui em baixo o link da ASUS para vocês conhecerem a fundo e verem também melhor a outra cor que existe no mercado. E esperamos que tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui em baixo os vossos comentários o que é que gostavam de ver aqui no canal. Passem também no nosso Instagram, no Facebook e no Twitter, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!